é peculiar, faça uma apreciação crítica. O que eu pretendo fazer, então, é trazer aqui um pano de fundo para que os senhores ouvintes, os eminentes advogados, que me dão a honra e a satisfação de estarem presentes aqui neste local e também em outros locais, em função do progresso da tecnologia, que permite que as nossas modestas palavras sejam transmitidas a quilômetros de distância. Então, meu objetivo é este. Eu falarei primeiro sobre a Emenda Constitucional 45, os institutos que foram criados, falarei um pouco sobre a repercussão geral e, finalmente, mergulharei um pouco mais verticalmente na questão da súmula vinculante, até porque, como eu procurarei demonstrar, esses dois institutos guardam uma certa correspondência, guardam uma certa vinculação à repercussão geral e à súmula vinculante. E eu começo a dizer que os reclamos sociais acerca da morosidade da justiça e também a necessidade de salvaguardar a segurança jurídica e a isonomia entre os litigantes levaram o Constituinte derivado a aprovar a Emenda Constitucional 45 de 2004, instituindo a chamada reforma do Judiciário. Esta Emenda 45, ela trouxe uma novidade absolutamente importante, que foi a de introduzir no rol de direitos fundamentais um novo direito, no artigo 5º, no inciso 78, que exatamente é a razoável duração do processo e os meios que lhe garantam a celeridade na tramitação. E, além disto, ou até para dar concreção a esta promessa importante do Constituinte derivado, esta emenda constitucional criou, em primeiro lugar, um órgão importante, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é integrado por representantes da magistratura, da sociedade civil, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem, basicamente, como escopo o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário e também a fiscalização dos deveres funcionais dos juízes de todo o Brasil. Este é um órgão, inicialmente, bastante criticado, contestado, basicamente, sobretudo, pelos magistrados brasileiros, mas que hoje tem revelado à sociedade que é um instrumento importante para que o Poder Judiciário possa planejar de forma mais racional as suas atividades e não permitam que certas mazelas sejam empurradas ou varridas para debaixo do tapete. Mas, além disto, a Emenda Constitucional 45 criou mais dois instrumentos da mais alta relevância, também inicialmente muito contestados, mas agora, já com a sua maturação, já são melhor compreendidos pela comunidade jurídica brasileira. Refiro-me, de um lado, à súmula vinculante e, de outro lado, à repercussão geral. Falarei inicialmente sobre a repercussão geral. A repercussão geral, prevista no parágrafo 3º, que foi acrescido ao artigo 102 da Constituição Federal, estabeleceu novas regras para a admissão dos recursos extraordinários. Agora, ao contrário do que ocorria antigamente, para a admissão dos recursos extraordinários, o recorrente precisa demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, numa preliminar formal. E o Supremo Tribunal Federal poderá recusar este recurso por uma maioria qualificada de 2/3 de seus membros. Esse instituto, como nós sabemos, foi regulamentado pela Lei 11.418 de 2006, bem como pela Emenda Regimental número 21, de 30/4 de 2007, que foi publicada em 30/5 de 2007, também do mesmo ano. A partir desta data, a preliminar formal passou a ser exigida em
todos os recursos que ingressam no Supremo Tribunal Federal. E, aliás, o eminente ministro Sepúlveda Pertence, num leading case importante, acho que foi num agravo de instrumento, é que afirmou a jurisprudência da Corte, dizendo, não, a repercussão geral só passará a ser exigida a partir da publicação da emenda regimental, porque, antes disso, ela não era essa repercussão geral passível de ser admitida ou compreendida pelos jurisdicionados de modo geral. Aqueles que ingressaram antes dessa data continuarão a ser julgados normalmente até o fim do acervo. A repercussão geral, ela é admitida em duas hipóteses, basicamente. E isto se encontra exatamente no parágrafo 1º do artigo 543-A, acrescido ao Código de Processo Civil. Qual é esta primeira hipótese? Na verdade, é uma hipótese que se desdobra em outras 4. Este dispositivo estabelece o seguinte: para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que transcendam o interesse subjetivo da causa. O que significa isto? Significa que, a partir da data que eu mencionei, só serão admitidos no Supremo Tribunal Federal aquelas questões que não interessem apenas as partes litigantes. Tem que ter uma repercussão geral, tem que ter um interesse, um impacto maior para a sociedade brasileira. Então, essa é a primeira hipótese, que tem que ser demonstrada numa preliminar formal. Qual é a segunda hipótese? Hipótese de admissibilidade com base na repercussão geral. É aquilo que está consignado no parágrafo 3º do artigo 543-A do Código de Processo Civil, que é exatamente o seguinte: haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar uma decisão contrária à súmula ou à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Então, são duas hipóteses, quer dizer, ou a decisão recorrida contraria uma posição firme, consolidada do Supremo Tribunal Federal, ou então a parte tem que demonstrar que o caso que ele quer ver discutido no Supremo Tribunal Federal transcende o mero interesse das partes litigantes. O parágrafo 5º do referido dispositivo diz o seguinte: uma vez negada a repercussão geral por esta maioria qualificada de 2/3, o que acontece? Todos os recursos que versem sobre a mesma questão são liminarmente indeferidos. Vejam, as senhoras e os senhores, a importância disto em termos de economia processual. Agora, o que é muito importante, as decisões, isso está no parágrafo 7º do referido dispositivo, as decisões sobre a repercussão geral são públicas e são publicadas no Diário Oficial. E, mais do que isso, as decisões são fundamentadas, ainda que sucintamente, por força do que dispõe o artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, afastando o simples admito ou não admito. Que todos nós sabemos e aprendemos com os grandes constitucionalistas, inclusive com o nosso grande professor Roberto Barroso, que na Suprema Corte dos Estados Unidos os juízes se reúnem e simplesmente aceitam ou não aceitam os recursos sem maior justificação. Aqui, no Brasil, não, porque há realmente um dispositivo constitucional que obriga que todas as decisões judiciais, ainda que sejam interlocutórias, ainda que sejam de caráter quase administrativo, como esta, eu farei referência a isto, tem que ser fundamentadas. Mas, interessantemente, apesar disso, segundo o caput do artigo 543-A, a decisão de não conhecimento do RE, do recurso extraordinário, é irrecorrível. Aí, alguns juristas já fazem uma crítica severa a isto, não apenas juristas, mas, sobretudo, aqueles que militam no foro, em geral, especificamente no Supremo Tribunal Federal,
entendendo que caberiam, pelo menos, embargos declaratórios ou, eventualmente, até o mandado de segurança. Mas o Supremo Tribunal tem resistido a isto, porque diz o seguinte, tem entendido o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ora, se a repercussão geral veio para diminuir o acervo, para impedir o acesso